Olá, eu sou Roberto Serra e você está no MaranduCast, o podcast de inovação e empreendedorismo da Universidade Estadual do Maranhão. Essa é uma iniciativa da Marandu, a agência UEMA de inovação e empreendedorismo. E hoje nós estamos recebendo aqui em nosso estúdio o professor Evaldo Santana. Quero lhe dar as boas-vindas, professor Evaldo, dizer que é um prazer recebê-lo aqui e abrir essa conversa sobre a sua atuação dentro da academia, com pesquisas que têm contribuído para os avanços das tecnologias nos ambientes de trabalho diversos. Eu quero rapidamente lhe apresentar aqui para os nossos ouvintes e pessoas que nos veem nesse momento, dizendo que você é mestre, doutor em engenharia elétrica, né, pelas universidades do Federal do Maranhão e Federal de Campina Grande. Tem uma experiência com estágio pós-doutoral na França. Tem atuação com pesquisas relacionadas à aquisição e processamento de sinais, envolvendo sensores, rede de sensores sem fios, separação cega de fontes, não sei absolutamente nada o que isso significa, mas deve ser importante. Filtragem adaptativa e aprendizagem de máquinas. E atualmente o professor Evaldo ele coordena o Laboratório para Aquisição e Processamento de Sinais, o LAPS, dentro da Universidade Estadual do Maranhão. Muito bem, professor Evaldo. Essa autodescrição consta do seu currículo Lattes. Exatamente. E ela reflete quem é o professor Evaldo, pesquisador, que tem uma atuação forte com uma produção científica e tecnológica. Mas eu quero começar esse bate-papo perguntando quem é o Evaldo Santana fora do Lattes. Obrigado, Roberto, pelo convite. É um prazer muito grande estar aqui, né, participando dessa conversa, né? A Marandu, que é uma referência, né, dentro da UEMA, uma coisa nova, e você com a sua expertise, né, que vem engrandecer tanto a nossa universidade com essa agência, que realmente está nos orgulhando muito e está sendo um grande prazer estar aqui. Bom, fora isso que você relatou, que você falou aí do Lattes, a vida está lá, né? Nós pesquisadores temos que ter o nosso Lattes todo sempre atualizado, que consta da nossa vida científica. E fora, o Evaldo Éder Carvalho Santana, fora da universidade, é um pai apaixonado pelos filhos. Você percebeu, eu falo meus filhos o tempo todo, né? Tenho 3 rapazes e uma mocinha, né, que me enche de alegria. Mas a ciência, a tecnologia, a inovação, a descoberta de problemas na sociedade é o que me guia. Onde eu tô, a minha esposa me chama de monomaníaco, né? Que eu só penso nisso o tempo todo. Por onde eu tô andando é sempre procurando problemas, enxergando problemas que eu possa resolver. Então é muito difícil separar a pessoa Evaldo Santana do pesquisador Evaldo Santana. Eu não consigo. Eu sou pesquisador a vida toda, o tempo todo. Não consigo separar um do outro. Mesmo em casa, nas horas vagas. Mesmo em casa, nas horas vagas. Sua cabeça está maquinando alguma coisa para fazer no laboratório. A Lara tem 1 ano e 8 meses, eu sento com ela, abro um livro, começo a mostrar as coisinhas para ela. E ela já olha, já fica olhando assim, já pega o lápis, ela consegue riscar já o lápis na posição da mão. As paredes estão lindas em casa, né? Tudo muito bonito. Nessa fase, então, né? Mas não tem separação, sabe? Às vezes, mesmo com a minha esposa, quando a gente está jantando, eu estou conversando com ela ciência. Eu estou mostrando para ela, ela é da área de ciências contábeis, e eu estou mostrando aplicações de inteligência artificial, de aprendizagem de máquina, na parte de contábeis. Como é que a gente sempre poderia... foi assim? Quando que isso começou? A que se deve isso? Roberto, eu tenho um amigo psicólogo que... Sim, sou corredor, né? Gosto de correr.
E esse meu amigo É o hobby que é o lhe hobby. salva do monotema. Do monotema. Mas salva porque assim, não salva. Porque quando eu estou correndo, eu estou pensando, Não tem jeito. eu estou resolvendo um problema. A forma com que eu vou correr, como eu me concentro para não dar preguiça. Certo? E ele é psicólogo e corria comigo, ele dizia assim, ele dizia para a Anaísa, minha esposa, né? Anaísa, bora fazer um exame com Evaldo, porque Evaldo é autista. Uhum. Porque as coisas que ele faz, o modo como ele deve ter um certo grau de autismo. Eu digo, bom, faça, o jeito que vocês quiserem, faça aí para ver. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Mas é o meu jeito. Eu sempre sou assim, Alberto. Sempre estou, não consigo parar, hora nenhuma. Isso desde a infância, você tem lembranças Sim. desde os seus primeiros passos na formação educacional, tendo preocupações com problemas específicos? Sim. Eu me lembro meu pai, já falecido, né? Eu sou do interior da Bahia, sou nascido em Salvador, né? Mas criado numa cidadezinha chamada Antas. Sou um antense. E meu pai era caminhoneiro. E eu me lembro que ele, naquela época, as manutenções dos caminhões tinham de ser feitas pelos próprios motoristas, pelos próprios donos dos caminhões. Então, ele estava, às vezes, final de semana, ajeitando o caminhão e ele me chamava. Val, apelido caseiro, né? Val, pegue a 318 para mim, é uma chave, né? E eu ia lá onde ele guardava e estavam as revistas e livros de minha mãe. Minha mãe sempre gostou muito de ler, ainda é viva, com a graça de Deus. E eu esquecia da ferramenta porque eu abri um livro. Eu só escutava quando ele gritava, Val, o que é que eu te pedi? E eu me lembro, eu nunca me esqueci, Roberto, eu estava iniciando os estudos, eu estava aprendendo frações. Professora Flora. E quando a professora Flora estava dando aula, eu me lembro que eu chegava em casa e dizia assim, Mainha, a Bahia, né, Mainha? Mainha, aquilo que ela deu aula eu já sabia. Eu entendi logo tudo, tanto é que eu fiquei explicando para os colegas. Então, desde que eu me entendo, sempre foi com estudos, sempre foi a matemática, sempre foi... E é o meu passatempo, Roberto. Eu chego para os meus alunos, eu disse assim, sábado agora, dia 3, nós vamos todo mundo para o laboratório só para tirar dúvidas. Eles vão e tem o que a gente chama de lápis day, é que a gente discute ciência, discute matemática, engenharia, inteligência artificiais, problemas mundiais, e sempre assim. E meus filhos seguiram o mesmo caminho. Tanto é que hoje trabalham, né? Todos eles trabalham com tecnologias. 2 deles Então, moram fora do país, inclusive. 2 fizeram doutorados fora. O Tiago não quis seguir, é o Éder, Arthur e Tiago. O Tiago não quis seguir a carreira acadêmica. Ele trabalha com tecnologia também. Não seguiu a carreira acadêmica, mas também trabalha com tecnologia. O Éder estudou na Florida University, mora em São Francisco. Trabalha na Twitch, da Amazon. O Arthur fez letras aqui na UFMA, mas trabalha com linguística computacional. Estudou também na Southern Califórnia e trabalha na Google, hoje em São Paulo. Olha que interessante. E o Então, Tiago mexe com ele da área educacional, de uma licenciatura, ele migrou para a área... E conciliou isso com a área tecnológica. Com a área tecnológica. O Tiago, que é o meu parceiro, quem está perto de mim, que me aguenta, né? Que é o caçula, digamos assim, antes da Lara. E é com quem eu mais interajo, com quem eu mais converso. Mas ele também trabalha com... Ele estudou computação e estudou a parte de propaganda e publicidade. Então aplica esses conhecimentos de tecnologia em propaganda e publicidade. Ele está atuando com Ele atua aqui no estado do Maranhão mesmo, dessa área, sabe? Faz muito trabalho no computador, virando as madrugadas. Imagina. Nós todos, de um jeito ou de outro, acabaram indo para a área tecnológica. A Lara? Lara é a caçulinha. A Lara, com 1 ano e 8 meses, inevitavelmente vai fazer alguma coisa por influência do pai. Já está com o livro, pegando, né? Ela pega o livro e ela fica tentando fazer o touchscreen funcionar no livro, exatamente. Eu fui dar uma aula no interior para os nossos programas que nós temos na UEMA, e ela foi, e a mãe tem umas fotos muito engraçadas que a mãe tirou, e enquanto eu estava dando aula, ela em pé,
na frente da turma e prestando atenção na aula, né? E todo mundo ficou dizendo, olha como ela presta atenção, como ela fica prestando atenção na aula, né? Eu fico contente, né? Nunca frustrei, né? Sempre disse, meus filhos sejam felizes. Daqui a algum tempo, provavelmente, ela já assimilará essa aula completa. Aí você pode dizer, eu trouxe uma substituta hoje. Pronto, pois é. Né? A me substituir, eu estou ficando mais experiente, né? Cada vez mais experiente. Espero que ela É uma faça tendência, isso. é uma possibilidade. Mas essa é a minha vida fora da faculdade, fora da universidade, né? Muito bom conhecer um pouco mais, né, sobre essa sua área de vida que é desconhecida da maioria das pessoas. Agora, Sim, eu acho que o sim, mundo sim. todo vai ficar sabendo. Essa revelação vai chegar aos Estados Unidos, inclusive, porque seu filho está lá. Então, prepare-se para as próximas cenas dessa novela da sua vida, né? Vamos esperar com bastante ansiedade e com bom humor, e com otimismo. Isso. Mas então, voltando agora para a academia. Você lidera um laboratório que reúne alunos de graduação e de pós-graduação, tem uma atuação nos programas de pós-graduação em ciência da computação, engenharia da computação, tanto na UEMA quanto na UFMA, e vem realizando pesquisas aplicadas ao longo dos últimos anos, que vem trazendo à tona produtos ou serviços que, de algum modo, contribuem para a mudança do status quo daquelas áreas em que vocês estão fazendo alguma intervenção. Eu queria que você falasse um pouco de algumas dessas pesquisas e dos resultados que elas ocasionaram nos últimos tempos. Tá bom. Roberto, o nosso laboratório, né, o Laboratório de Aquisição e Processamento de Sinais, LATS, né, que fica lá no prédio do CCT, né, a gente está hoje com 12 doutorandos, um deles, eram 13, mas um defende agora, o nosso amigo defende agora, eu já estou colocando como ex-aluno. São 12 doutorandos, são 5 mestrandos. E iniciação científica, nós temos 13 alunos de iniciação científica com bolsas, todos com bolsas, né? Então, a gente atua desde a graduação até a pós-graduação. Graduação, mestrado, doutorado e especialização, que a gente coordena de vez em quando na UEMA, a especialização em estatística, né? E a gente desenvolve alguns projetos, tanto de pesquisa quanto de tecnologia aplicada. Uns de pesquisa, por exemplo, nós temos parcerias com vários programas de pós-graduação da UEMA. São 7 ou 8, assim de cabeça, e quais são, mas o de agroecologia, nós estamos desenvolvendo trabalho com eles, o pessoal de Caxias, do PPG-BAS, em Caxias. Você, inclusive, esteve na coordenação do programa de pós-graduação da engenharia da computação. Fui coordenador, já dei a minha contribuição na coordenação, e agora está o professor Mauro, que assumiu, né? E continua na coordenação. Eu faço parte do programa de pós-graduação em engenharia da computação e sistemas da UEMA e do programa de pós-graduação em engenharia elétrica da UFMA, né? E contribuo com mais um programa na Renorbio, ajudando professores nas pesquisas que envolve a parte quantitativa. Tenho parceria com o LINC, que é o Laboratório de Instrumentação e Metrologia Científica na Universidade Federal de Campina Grande, com a Universidade de Cayenne, na Guiana Francesa. 2 alunos meus já foram para lá fazer estágio, na Universidade de Bordeaux, e agora tenho 2 alunos que estão indo para a Universidade do Quebec, né, fazendo essa parte de internacionalização, trabalhando em pesquisa, tanto na aquisição quanto em processamento de sinais. A aquisição de sinais é uma parte eletrônica. Que eu mais sou apaixonado é a rede de sensores sem fio. Que a rede de sensores sem fio... Isso é importante de ser traduzido para que não haja... A gente está acostumado com rede de computadores, né? Então vamos imaginar computadores... O famoso Wi-Fi. Então vamos imaginar computadores pequenininhos, que seriam sensores.
E você pode instalar, por exemplo, vamos supor que eu chego numa fazenda em Balsas, a fazenda muito grande, que dá muito trabalho você andar toda, e que o fazendeiro, ele quer ter ideia de como é que está a condição do solo. E a gente pode encher de sensores a fazenda, e ele, da sede da fazenda, ele pode acionar qualquer um desses sensores e ele ter noção de como é que está a temperatura, como é que está a umidade, condições do solo, em qualquer momento, de qualquer local. Fizemos um trabalho junto... Então isso você chama de captação de sinais. Captação Os de sinais seriam essas propriedades que seriam identificadas pelos sensores. Um sinal é tudo que pode ser gravado no computador. O sinal de voz aqui, por exemplo, né? Chama um sinal de voz. A imagem que está sendo gravada, o sinal de vídeo. Sim. São sinais. Então tudo isso a gente processa no laboratório. Tá? Perfeito. Quando o nosso amigo mexe na câmera, que aproxima, se ele quiser dar mais um contraste, mais alguma coloração, como é que isso é feito? Então essa parte aí já é processamento. A aquisição do sinal é o que a máquina está fazendo. Certo. Né? Então isso que nós fazemos, principalmente com rede de sensores sem fio. E a parte do processamento de sinais... Isso está sendo aplicado hoje? Sim, nós estamos... Aqui no Maranhão, com alguma experiência? Nós estamos desenvolvendo aplicação pequena, nós temos bastante. Tá? É uma área nova, mas nós estamos com um projeto que está animando bastante o laboratório. Nós estamos começando, estamos precisando de recursos, que é junto com o laboratório de mecânica dos solos e pavimentação, que é a colocação de sensores em asfalto. Até que os alunos estão estudando lá, estão lá no laboratório agora, tentando ver como é que a gente coloca os sensores no asfalto, porque o asfalto é muito quente na hora de colocar. Sim. Então, como é que se coloca, como é que ele vai funcionar, tá? Então, a linha de pesquisa, e que vai ter uma grande influência nas pavimentações inteligentes. Imagine, Roberto, no futuro, os controladores de trânsito, as autoridades de trânsito, possam saber, em uma certa rodovia, daqui para Ribamar, quantos veículos estão se deslocando agora. A que velocidades eles estão? Como é que estão as condições do pavimento? Passou um veículo num certo ponto. Naquele ponto, como é que está o desgaste do pavimento? Então, isso seria a pavimentação inteligente, digamos assim. Né? Interessante. Isso substituiria, eventualmente, algumas câmeras, por exemplo, que são distribuídas ao longo das rodovias. Sim, apesar de que a câmera também seria a parte de captação. Complementaria. Mas, por exemplo, vamos supor que o engenheiro de pavimentação, a necessidade dele é saber como está a deformação ou a deflexão da rodovia. Ele está querendo saber como é que está o desgaste daquele asfalto, para substituição, etc. Então, talvez ele precise fazer estudo de temperatura, de umidade, de pressão, quando passa um veículo, quando pequeno, quando passa um veículo grande. Como é que está essa deformação? Então, nós estamos desenvolvendo esse projeto. Esses dispositivos, esses sensores, sim, eles, imagino que a tecnologia que está sendo embarcada ali neles, desenvolvida dentro do lápis do laboratório sim, que você coordena, é um desenvolvimento que tem a sua dose de invento, né? de inovação no sentido sim, de ineditismo, né? Mas que outros dispositivos desse mesmo tipo estão hoje à disposição do mercado? Bom, a criação do sensor, Roberto, nós não fazemos, porque é necessário uma tecnologia muito avançada. É onde entram os meus parceiros franceses. Porque lá eles desenvolvem, eles têm uma sala blanche, é uma sala que ela é mais higienizada do que uma sala de cirurgia. Porque na hora de fazer um chip bem pequenininho não pode ter nenhuma impureza. Tá certo? Então nós não desenvolvemos. A gente faz a eletrônica para fazer aquele sensor funcionar. Porque ele sozinho ele não é nada. Ele é passivo. Então ele precisa ser energizado e ele precisa coletar o sinal, ele precisa transmitir o sinal que ele coleta. Sensor de temperatura. Eu coloco aqui, nós estamos aqui nessa sala e vamos supor que eu coloco um sensor de temperatura em sua residência. E você aqui vamos supor que você tenha plantas, e você precisa saber a temperatura que está
no ambiente onde está a sua planta para que você possa controlá-la. Então você pode aqui no seu celular acessar a qualquer momento e saber como é que está a temperatura. Então isso precisa ver, tem que ser enviado um sinal para que faça com que o sensor, a gente chama, acorde, para que ele sinta e transmita. Então nós temos várias partes de pesquisa que é um grande problema do sensor, Roberto, é a alimentação. No caso desse de uma fazenda, não é viável o proprietário se deslocar vários quilômetros para trocar uma pilha do sensor. O sensor deixou de funcionar Claro. porque a pilha acabou. Não faz sentido. Não faz sentido. Então eu preciso fazer colheita de energia no local. É uma área de pesquisa. Também nós temos alguns profissionais na UEMA trabalhando com isso, lá no Departamento de Engenharia da Computação. Por aí já se depreende o quanto que é necessário a integração de competências em diferentes áreas de conhecimento. É impossível ser feliz sozinho. É. Não se consegue fazer ciência sozinho. E aí, isso é o que a gente faz. A gente desenvolve essa parte da eletrônica, tá? E a topologia da rede. Os sensores, eles já estão barateados, já existem bastante no comércio, mas para determinadas aplicações ainda existe espaço para isso. Na França, eles trabalham com um tipo de aquisição de sensores, de fabricação de sensores, chamado de sensores a ondas de superfície, que na área são ondas de Love. Love é o nome do cientista que descobriu essas ondas, né? E hoje em dia é algo novo que está sendo aplicado na construção de sensores baseado nessa tecnologia. E é justamente a eletrônica para um desses sensores que nós estamos fazendo, que nós estamos trabalhando. Então estamos ainda na parte, digamos assim, da ciência pura, nesse sentido. A aplicação seria quando a gente puder botar isso em campo. Claro. E aí onde tiver necessidade. Porque os campos De aplicação são vários. são inúmeros. São né? imensos. Por exemplo, eu estava imaginando aqui uma proposta de desenvolvimento de uma startup criada pelo professor João Augusto, que está aqui conosco da agência, na área de bomótica, acho que é isso o nome, bomótica, né? E pretende identificar exatamente esses dispositivos que podem ser colocados à disposição de uma residência, de uma casa automatizada, que possa, por exemplo, verificar indicadores de saúde dos habitantes dessa residência. Então você pode entendi. pegar sensores para verificar a temperatura corporal de uma determinada pessoa, ou de repente verificar o movimento dela, se ela está cambaleando, e isso pode disparar um sinal para uma emergência. É possível fazer essa conciliação também, né? Exatamente. Tudo isso você vai ter a aplicação de sensores. Tem uma área dos sensores vestíveis, que você pode desenvolver tem a ver com a internet das coisas. Tudo isso faz parte da internet das coisas. Esse grande universo chamado internet das coisas, como hoje a inteligência artificial. Quando você dota qualquer máquina que ele possa fazer qualquer operação que o ser humano, para resolver, ela era automatizada, mas que no seu desenvolvimento ele requereu alguma inteligência para fazer, aí é o que a gente chama de inteligência artificial, inteligência computacional, né? Já estão separando um pouquinho a filosofia da aplicação. Mas tudo isso faz parte da internet das coisas, que é justamente ligar as coisas através de sensores. Sim. Então imagine um atleta em que a camisa dele é cheia de sensores. E eu posso, a todo momento, um atleta de futebol, ele está correndo e transmitindo aquelas informações para um computador do profissional de educação física que está fazendo o acompanhamento dele em campo. Ele pode estar medindo frequência cardíaca, o suor, a temperatura com que ele está, o nível de cansaço. As aplicações são inúmeras. Você parametriza ali Exatamente. os indicadores, dando as referências para cada variável e monitora isso. Exatamente. Uma das aplicações que nós estamos desenvolvendo foi colocar sensores em vossorocas para o entendimento de por que determinadas áreas eram degradadas e outras não. Isso junto com o professor Fernando Bezerra, da Geografia. Que tem uma startup chamada Palmitech,
que faz a recuperação de áreas de áreas degradadas degradadas. a Justamente. partir de tranças, né? De fibras que são feitas pela comunidade. Muito interessante Ele aquele faz um trabalho do trabalho professor Fernando. social interessante, que causa um impacto ambiental, porque você recupera uma área degradada, né? Isso. E ao mesmo tempo tem um benefício econômico envolvido. Pois é. Um outro projeto, Roberto, Ali você sim. faria com que esse sensor exercesse uma capacidade preditiva para prever quando que aquilo pode degradar, Não, o sensor, desmoronar. o sensor, ele não ia conseguir fazer isso. O sensor, ele só sente. O que está por trás é que o processamento de sinais é que pode fazer isso. Por exemplo, na França, eu trabalhei com a gente tentar detectar um possível surto epilético. Olha, Imagine, a vida do ser humano que porta essa patologia, né? Ele fica impedido de muitas coisas da vida, né? Por exemplo, vamos supor que ele está dirigindo, mas que tivesse algum sensor dele, algum sistema de processamento que dissesse assim, olha, vai iniciar vai uma crise. acontecer. Ele poderia parar, deixar a crise acontecer e, tá certo? Algo que a gente não terminou, porque as variáveis são muito grandes, e aí terminou também o meu período, o estágio pós-doutoral lá, e tive que voltar. E aí aqui a gente não tem os sinais para dar continuidade. Por isso que o laboratório eu criei como aquisição de sinais, para tentar justamente adquirir esses sinais. No Brasil, qual é o estado da arte dessa área? Muito grande. Nós temos em Natal o Instituto do Cérebro, que foi criado por Siddhartha Ribeiro. Sim. Uma pessoa fenomenal. Espero que tenha a oportunidade de Uma trazê-lo aqui. referência, inclusive com um livro sobre sonhos. Exatamente. É um defensor, inclusive, da cannabis medicinal. Isso. Grande defensor. O Draulio, que trabalha lá com ele, um parceiro nosso, que trabalha com ayahuasca também, né? O que essas drogas ocasionam no cérebro, como pode ser usado por terapia, desse tipo de coisa, né? Então, eles trabalham bastante com essa área da neurociência, trabalha muito. Eu comecei na neurociência, tá certo? Depois a gente, pela necessidade do Estado... Deve ter visto, então, a notícia recente do primeiro teste com humanos a partir da empresa do Elon Musk, com a implantação de um chip no cérebro. Inclusive o Nicoleles, né, a referência, falou que é calma, né? Ele colocou ainda tem um muito pouco... barulho nessa história. Tem, mas eu acho que a ciência é assim, você tem que começar a mostrar. Imagine quando foi criado o avião. Deve ter sido também um choque. O mesmo que nós estamos vendo hoje com os chats GPTs, com os GPTs. Tem muita coisa que ainda tem para ajeitar, para se fazer, mas chegou. Não tem como voltar atrás. A inteligência artificial, ela está aí, não tem mais jeito. Certo? A tendência é irreversível. Vamos ter que aprender a trabalhar com isso. Hoje mesmo, numa aula pela manhã, com os alunos lá da engenharia da computação, nós estávamos justamente trabalhando isso. Como é que vai ficar daqui para frente com essa tecnologia? É um grande problema, né? E como fazer? A humanidade vai ter que se adequar, mas se adequa. A gente se adequa, não tem como, porque não tem mais volta. Não tem como voltar. A gente sempre, durante toda Isso é uma aprendizagem ciência, que vai se acumulando, ela vai acontecer. Por exemplo, porque alguma coisa vai evoluir, as coisas vão evoluindo, uma vão esperar outras. Por exemplo, os carros autônomos. Por que as ruas não estão cheias de carro autônomo? Eles estão prontos. Aqui ou acolá tem uma falha, mas muitos deles estão prontos para algumas tarefas, tranquilo, dá para fazer. Mas e a legislação? A legislação para regular o uso do carro, ela ainda está um pouco atrasada, né? Eu soube, inclusive, de uma recente articulação entre Google e Uber para um projeto comum de desenvolvimento de carros autônomos nos Estados Unidos. Sim. As duas concorriam e faziam projetos em separado e entenderam que poderia ser bom para as duas trabalharem juntos. E isso é uma coisa que a gente precisa aprender, né? Tá certo? Que às vezes a gente não consegue essas parcerias porque
quero fazer aqui, você quer fazer ali, mas isso traz, e com certeza isso vai dar um impulso, porque reúne duas equipes super competentes para trabalhar junto em um projeto comum. Até isso é uma grande tendência. Eu espero que as empresas também prestem atenção nisso e dê a valorização para nós, da academia, né? Que a gente tem condição de fazer esse tipo de Eu coisa. acho que você levantou uma questão importante agora. Quando as grandes empresas estão diante de grandes desafios, seja uma necessidade de adaptação a essa nova ordem tecnológica, ou porque querem criar um novo paradigma tecnológico em alguma área, em que medida elas olham para a universidade como sendo um celeiro de respostas, efetivamente? É uma coisa que me deixa um tanto angustiado de perceber que nem sempre a universidade é o primeiro recurso. E fora do Brasil a gente fez bastante, né? Uma vez na Universidade de Grenoble, na cidade de Valence, eu conversando com o chefe das relações internacionais de lá, ele me apresentou na universidade, ele me mostrou o seguinte, que no mais ou menos o correspondente ao nosso 6º período, os alunos não têm disciplina. Eles pegam problemas das empresas para tentar resolver. Eles têm 6 meses para tentar resolver. E eles recebem bolsa para fazer aquilo. Aquilo faz parte do currículo e ele recebe bolsa. Da empresa, inclusive. Da empresa. Isso, da empresa. E eu perguntei, mas aqui não é uma escola pública? Ele disse, mas a gente recebe X do governo e as empresas nos dão 10X. Porque resolve o problema. Porque o celeiro é um das mentes, né? E o que talvez as pessoas não se dão conta é de que esses profissionais que a academia está formando, eles vão exatamente para essas empresas. Para essas empresas depois, exatamente. E não dá para entender muitas vezes por que a academia se fecha tanto para essa interlocução com a empresa. Não pode. Durante o processo de formação desses profissionais. E é curioso porque a universidade muitas vezes torna inflexível essa estrutura de formação. O profissional passa 4 anos, o estudante passa 4 anos recebendo ali instruções que não foram construídas a partir desse diálogo. Não houve uma construção coletiva com o setor produtivo. E quando esse estudante conclui o curso e vai para o mercado de trabalho, ele vai ter que passar por uma outra formação prática, exatamente, desconsiderando todo esse conjunto de saberes que foi dado para ele. Isso precisa ser revisto urgentemente. No Brasil, no nosso estado, né, também, pessoalmente, assim, a gente sente bastante essa falta do apoio. Às vezes chega algumas migalhas e o pessoal acha que é muito, né, e que não dá, porque você está lidando, quer queira ou quer não, você está lidando com mentes diferenciadas, né? Eu fico maravilhado com alguns alunos, meninos de 18, 19 anos, e a mente, a capacidade com que eles têm de chegar na universidade, perceber aquilo e rapidamente está dando soluções. Eu estou conseguindo agora bolsas para alunos, são 3 alunos de primeiro período. Em dezembro de 2022, né, eles saíram do ensino médio. Mas hoje em dia, o conhecimento está aí. Então esse jovem, ele chega ali na universidade mais para a gente ser guiado, para onde ele ir. O conhecimento ele já está trazendo. Ele é acessível em qualquer ambiente que ele possa estar, né? Eles me procuraram, exato, entraram na universidade e dando o primeiro período, chegaram no laboratório, professor, olha, eu já sei programar. O que é que o senhor precisa de programação? Eu sei fazer tanto front-end quanto back-end. O que é que você precisa? Desenvolvimento de sistemas, eu sei fazer. Terminou do ensino médio. Então, tem diferencial. E numa outra perspectiva, esse mesmo aluno que já chega com essa carga de conhecimentos, passa a receber uma formação em nível mais elevado, sim, nível superior, ele será um aluno assediado ao longo dessa formação. E
Quais são esses riscos para esse aluno, por exemplo, que chega na metade do curso e empresas de todos os tipos estão ali Estão atrás. chamando esses alunos? É real isso? É real. É real, eles estão levando lá no curso de engenharia da computação. Se você chegar para o quinto, sexto período e procurar um aluno para você dar uma bolsa de iniciação científica, eles não querem. Teve um episódio muito interessante que eu convidei um aluno para fazer doutorado, porque ele era muito bom. Ele tinha terminado o mestrado comigo e a bolsa de doutorado 2.300. E eu falei para ele, ele educadamente bateu no meu ombro e disse: professor, eu consegui um estágio agora 7.500. Então, Mas tem como competir. Eu convenci, eu digo: olha, mas com o conhecimento que você vai adquirir como doutor, vai ajudar bastante nisso. Eu convenci, ele está fazendo doutorado. olha, Né? Mas veja o que ele a abriu gente, mão, hein? não, ele continuou na empresa, mas a gente, esse tipo de aluno, você dá um jeito, É. não pode perder. Então, a empresa precisa entender, Roberto, que na universidade é que é o celeiro de formação. Ali é que está o pessoal com as mentes trabalhando. Por exemplo, lá no meu laboratório, os alunos chegam às 6h30, 7 da manhã e vão embora à noite. Passa o dia todo trabalhando, pesquisando, fazendo ciência. Menino de 18 anos, 19 anos. Esse estudante que vem sendo lapidado no seu laboratório e em tantos outros na sim. academia, ele sairá da universidade com que competências diferentes daqueles alunos em comparação àqueles alunos que não têm esse tipo de experiência? Sim. É justamente a visão da aplicação desse conhecimento no mercado. O aluno, quando ele termina, ele foi para a faculdade, é válido, e ele pegou todo aquele conhecimento básico, mas ele não foi atrás da visão da necessidade da sociedade, para ele ser colocado, para ele entender, chegar numa empresa e ele entender o que é que aquela empresa necessita, tá certo? Ele pode passar por um período de adaptação que talvez a empresa não queira passar. Por quê? É válido. Eu me lembro que de primeiro dizia o seguinte: eu passei para engenharia elétrica, a vizinha trazia um liquidificador e dizia assim: conserte esse liquidificador para mim, digamos assim, né? E não é um objetivo, porque na parte de formação, a gente não pode esquecer isso, a universidade, na parte de formação de seres humanos, né? Você dá aquele conhecimento básico. Esse aqui é o que é que você necessita. Com esse conhecimento básico, dá para você chegar numa empresa que desenvolve liquidificadores e lá dentro você trabalhar e produzir. Mas se esse conhecimento, essa visão pelo menos, esse contato, você já tiver na faculdade, você está um passo à frente. Com certeza. Você já vai estar um passo à frente. Então por isso que eu procuro bastante unir essas duas coisas. Então eu fico muito atenado nas necessidades, né? As necessidades que tem. Por isso, Roberto, que me adiantando e contando mais, por exemplo, eu fui chamado pela Embrapa, uma época foi o professor Marcelo Chech me convidou para fazer o IST, para a gente trabalhar na construção de uma máquina de quebra de coco babaçu. E na Embrapa já existia em torno de 500 máquinas, projetos de máquina para quebra do coco babaçu. E ele tem um problema muito grande porque o coco ele é heterogêneo e se aproveita tudo, né? Tem coco com 3 amêndoas, tem coco com 7 amêndoas, com 5, 6. Então, construir uma máquina que fosse padronizada, que tivesse considerando um padrão de coco, seria desperdício. Desperdício. Muitas máquinas quebram tudo, misturam tudo. Então eu, numa das corridas, correndo, passei perto de uma máquina de fazer suco. E eu vi que ali a pessoa não precisa cortar a laranja, né? Aí eu pensei, eu digo, vem cá, em vez então de eu substituir, todos os projetos substituíam a quebradeira de coco. E ela é essencial no processo. Você tira da cadeia. Se você tirar da cadeia, a cadeia sendo essa chave. Grande. E é uma ideia que eu fiquei muito orgulhoso, eu digo, eu não vou aposentar a senhora, eu vou aposentar o Machado. Porque ele é que causa. Sim, você muda a tecnologia. Muda a tecnologia. Nós desenvolvemos um protótipo do machado automatizado.
em que ela não vai precisar botar a mão. Porque um dos problemas que a gente levantou junto com as comunidades é que as filhas não estão querendo seguir o emprego da mãe porque é dolorido, tem esse problema de saúde, né? Pode cortar os dedos. Então, com isso, pronto. A senhora não vai mais ter o contato com o machado. Terminou o projeto, então, assim, terminou o projeto, não, terminou o dinheiro. Nós não conseguimos renovar. Continuamos fazendo alguma coisinha, a máquina foi feito o protótipo, mas tem muita coisa ainda para se Chegou a melhorar. patentear, inclusive, não foi? Patenteamos, cheguei, exatamente. Foi patenteado, lógico, né? Patenteamos, estamos agora patenteando uma continuidade, que estamos dando continuidade no laboratório e procurando apoio. Né? Ele precisa de apoio para continuar. Esse ponto em que você se encontra em relação a chegada até a fase da prototipagem, você tem um protótipo. Isso, foi feito o protótipo, nós temos lá do laboratório. E esse protótipo, você falou, precisamos de apoio agora. É o ponto mais crítico que os inventores encontram nessa jornada da inovação. Porque se desse ponto, a partir desse ponto, não ocorrer realmente algum tipo de intervenção para esse suporte, especialmente financeiro, para que esse protótipo receba as validações necessárias e venha a alcançar a escala para ir até o mercado, essa ideia brilhante vai morrer. Né? Infelizmente. Então, nessas horas a gente precisa, como poder público, também entender que determinadas pesquisas e produtos dessas pesquisas carecem de continuidade de investimento. Porque, veja, você falou o tempo da pesquisa acabou, se o tempo da pesquisa acabou, acabou o recurso da pesquisa. Isso, E os resultados dessa pesquisa, o que acontece com ele? Percebe? Exato. O que está acontecendo de maneira geral na academia? Muitas pesquisas de alto nível são feitas, elas geram produtos interessantíssimos que têm aplicação, mas não tem o financiamento, não tem mais o fomento, não tem mais o recurso. E ela para ali porque ela já alcançou teoricamente seu objetivo, qual seja, da publicação do paper. E a academia se contenta, se satisfaz com isso. A gente precisa romper com essa lógica, com esse paradigma, porque há coisas além, e é exatamente esse além que vai causar algum tipo de benefício, vai trazer alguma transformação social, algum tipo de impacto real para quem nos mantém, que é a sociedade. Exatamente. Então, ouvir a sua fala agora nos faz ter que refletir sobre isso. Outra coisa, Roberto, o período. Você faz um financiamento de 2 anos. Em pesquisa, 2 anos é um dia. Nesse projeto que eu trabalhei lá na França, era um projeto de 10 anos. Financiamento durante 10 anos. Certo? Então, foi entregue vários produtos que vão saindo. Mas ao final de 10 anos, uma coisa bem grande, e estava sendo renovado por mais 10 anos. Os órgãos governamentais, eles entenderam a importância daquela pesquisa e a continuidade dela para as próximas gerações. Então, também seria isso, acabar com esse paradigma de fazer um financiamento em 2 anos. O imediatismo. O imediatismo, né? Às vezes tem 2 anos, você vai gerar um paper. Você vai gerar conseguir produzir um TCC. Vai gerar um paper, exatamente. E vai ficar por aí. Então, isso explica, inclusive, o porquê que as universidades estão com prateleiras de patentes, né, armazenadas e não conseguem fazer nenhuma transferência de tecnologia. Porque não há investimento nessa parte. Nesse pós. Exatamente. Que é o que eu espero que a Marandu venha atuar. Onde a Marandu está tentando entrar para exatamente sensibilizar a comunidade universitária sobre esse valor, né, da inovação, porque é exatamente aí que vai acontecer a inovação. Você conseguiu produzir um evento, um quebrador de coco babaçu por meio de ondas eletromagnéticas. Esse é um outro projeto. Esse é um outro projeto com o professor Paulo, né? Que o Paulo está desenvolvendo. Exatamente.
que vai ser algo muito que é um interessante, invento, mas ainda está... É um invento também, é um invento passível de patenteamento, foi protegido, né, e tudo mais. Essa ideia, como tantas outras, estão na prateleira. Está na prateleira. E elas precisam sair da prateleira, ou seja, a gente precisa transformar essa boa ideia, esse invento, numa inovação. Para que isso aconteça, a gente tem que gerar nota fiscal, a gente tem que fazer a transferência dessa tecnologia para o mercado, para a sociedade, para dar aplicação de fato ao que a gente descobriu. Caso contrário, vai ser letra morta, né? E também, às vezes, Alberto, a modificação da lei passou, né? Uma lei de como você fazer essa prestação de contas. Às vezes você recebe um financiamento de 20 mil reais, em que você perde muito tempo na prestação de contas. Aquela história de, tá aqui o produto, mas eu quero ver a nota fiscal, você comprou isso onde? Tanta coisa miúda que às vezes atrapalha também o pesquisador. As requisições legais, né? Burocráticas. Eu sempre conto uma história de uma neurocientista, que na época que eu estava, ela mudou-se para o Rio de Janeiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela mudou-se para os Estados Unidos, em que ela chegou lá numa segunda, ela solicitou um equipamento. E quando foi na quarta-feira, ela chegou, tinha uma caixa na frente da sala dela, e ela chamou o rapaz e disse, então, deixaram uma caixa aqui na minha porta, não estou nem conseguindo entrar. Rapaz, mas a senhora não pediu o equipamento? Se foi, pois é. Isso era na quarta, ela pediu da segunda. Quarta-feira o equipamento estava na porta dela. Então você, a diferença, ela quer aquele equipamento que ela precisa para produzir. Aqui, por exemplo, sensor é uma coisinha bem pequenininha, um sensor de temperatura, 60 centavos. Aí você precisa financiamento, porque você precisa de muitos, porque no próprio montagem queima bastante, o próprio manuseio queima muito. Acessível, né? E onde eu estudei, tinha caixas. O aluno pegava aquilo ali, era como um lápis, estava lá, os alunos de engenharia, o insumo estava lá à vontade, para ele pegar à vontade. Então, a gente tem que caminhar assim, mas a gente que é monomaníaco, só sabe fazer isso, a gente continua fazendo. E não desanima, apesar das adversidades. Graças a Deus, é o que a gente sabe fazer. É por isso que a gente ainda consegue fazer ciência. A gente consegue fazer ciência. Caso contrário, não daria. Porque é apaixonante. Tem muitas coisas interessantes. Por exemplo, o robalo. O robalo é um peixe gostoso, peixe precioso, inclusive, nobre. Mas muita gente sabe, mas talvez poucos saibam, na academia sabe bastante. Eu já pesquei o robalo. Pesquei o robalo, mas devolvi para o mar. Sim, que bom. Você sabia que o robalo só nasce macho? Não. Só nasce macho. Eles são hermafroditas, mas eles nascem com o sexo masculino aflorado, mas todos eles. Em um certo momento, alguns trocam e se tornam fêmea. Por quê? Então a ciência está tentando estudar. Aí nós estamos com uma parceria junto com a biologia, junto com a professora Raimunda Fortes. Sim. Nós estamos com 2 alunos de doutorado do meu laboratório que nós estamos investigando através de processamento de imagens de gônadas, né? Estamos contando, vendo o estágio maturacional, mas tentando identificar o porquê, em que momento acontece. Imagine que depois a gente consiga, o biólogo possa dizer, desses peixes aqui, esse vão desenvolver o sexo feminino, esses daqui vão continuar machos. É interessante para a ciência, é interessante para a indústria, não é certo? E aí é um tema apaixonante, né? Que a gente... E impressionante de ver as correlações e como que as áreas de conhecimento acabam convergindo também, né? Podem se associar. Podem se associar. Mais um exemplo de transdisciplinaridade. Eu me lembro que uma vez o nosso reitor... Interdisciplinaridade. Sim, interdisciplinaridade. O nosso reitor, ele dizia, vem cá, Evaldo, todo lugar que eu vou, você tá. Eu disse, professor Walter, graças a Deus eu tenho uma ferramenta, em todo lugar que eu ando, eu tenho um martelo, em todo lugar que eu ando eu vejo cabeça de prego. Então, para mim, eu aplico, por isso que eu trabalho. Só da UEMA são 6 ou 7 programas de pós-graduação que a gente tem parceria. Aqui no Maranhão também, em Caxias também, né, na nossa
querida cidade. E às vezes dá vontade de bater nos pregos, assim. Dá vontade de bater com mais força, né? É verdade. Professor Evaldo, me fale agora dos seus projetos, dos seus planos para esse breve porvir, para os próximos tempos. O que está na agenda do Lápis, na sua agenda de pesquisa, de projetos com outras organizações, com o mercado? Fale um pouco disso. Nós estamos com uma parceria com a EMAP, né, desenvolvendo, trabalhando lá no setor para aceite técnico de navio, que é algo muito interessante também, que é uma aplicação desses conhecimentos da universidade para a indústria. Estamos começando, né, está no começo esse projeto. Estamos também com um projeto com o Tribunal de Justiça, né, que acho que os nossos ouvintes vão ver o Dr. Fernando falando, né? Sim. Estamos com um projeto com a EMAP, com o IMESC, né, também desenvolvendo umas ferramentas para eles na área de geoprocessamento, muito interessante. Estamos com um projeto, esses são projetos que estão começando, né, com o Ministério Público, numa parceria que a gente conseguiu umas bolsas FIBIT para alguns alunos para fazer uma aplicação de algumas ferramentas que a gente desenvolve no laboratório, né? Continuamos com algumas pesquisas nas partes emergentes da sociedade e das tecnologias, que são os GPTs, né? Então estamos com um grupo de alunos que está se inteirando desses conhecimentos, né? Porque está aí na moda, né? Está na moda e é algo que realmente está dando solução. E eu sou digamos, apaixonado pela matemática, tentando a gente entender a matemática por trás disso, como é que a gente coloca para fazer o entendimento dos modelos matemáticos que possam ser desenvolvidos, procurando sempre essas parcerias. Estamos sempre abertos à procura de empresas que possam, que estão procurando, algumas procuram para ter ideia do que a gente possa levar, tá certo? Então, nós temos doutorandos fazendo ciência mesmo pura, desenvolvimento de algumas ferramentas que podem ser melhoradas, os filtros, né? Que é algo filtros eletrônicos, que é algo que a gente pode, estão sendo bastante utilizados, mas que possam ser melhorados. Então isso é uma parte muito teórica e científica mesmo, a gente, sem ver por enquanto a aplicação prática, mas é um desenvolvimento matemático, um modelo matemático, mas que futuramente vai se desenvolver em um protótipo, um laboratório sempre. E dessa forma, a gente trabalha na formação do engenheiro, né, do aluno de engenharia da computação, lá na UEMA, e com um olho no peixe e outro no gato, né? E dentro da empresa procurando inspiração, ao observar, que eu acho que é o que a gente faz, é observar a realidade e procurar problemas, né? Quais os problemas que nós temos na sociedade, o que eu posso ajudar a resolver aquele tipo de problema. Perfeito. Então, minha visão e a visão do laboratório é isso. Nós temos você está convidado quando quiser participar. Todos os primeiros sábados do mês a gente faz o Lápis Day, onde a gente faz apresentações de pesquisa, os alunos de todos os níveis, graduação, mestrado, doutorando, fazem apresentações. A gente faz uma rodada de brainstorm, selecionado algum problema em que todo mundo sinta-se à vontade para falar e para dar ideias. Ocorrem as trocas. As trocas, exatamente. E a gente faz também, às vezes, com alguns professores externos, online, né? Eles colocam o professor Raimundo Carlos Silvério Freire, que é um pesquisador 1A do CNPq, professor titular da Universidade Federal de Campina Grande, com grande passagem de universidade francesa. Ele participa online, né? Ele sempre participa com a gente, e os colegas da França, né, estão sempre participando. E isso é uma outra coisa boa. Os alunos, interessante, eles elegem um dia da semana, e naquele dia da semana só se fala inglês no laboratório. Naquele outro dia só se fala francês. O English Day, o French Day. Yes, exatamente. Exatamente. E é interessante, porque a gente vê essa interação que a gente conhece com a comunidade, dos alunos, né? E o crescimento do laboratório. A ideia sempre é, como eu sempre coloco, o laboratório é de vocês. A gente vai atrás das coisas para vocês.
E a gente vê que com isso, o carinho que eles têm no laboratório. Quando alguém derrama um café ou derrama alguma coisa, sempre tem, principalmente as meninas, você sujou o laboratório. Cuida disso aí. Vai ajeitar. O senso de preservação. Senso de preservação. Senso de Interessante preservação. observar quando você tem conciliado na sua agenda acadêmica essas dimensões que são pilares, né, de sustentação da universidade. O ensino associado com a pesquisa, que deriva para a Para extensão, mas que não perde de vista a internacionalização Não. e o resultado de tudo isso gerando inovação. São dimensões que extrapolam a trivialidade da academia tradicional, que todos os laboratórios deveriam compreender essa importância de irmos além da pesquisa Tem que ir além. puramente para tentar canalizar essas ações, esses resultados, para aquilo que realmente importa, que é a transformação de vidas. Exatamente. Seja por um benefício em relação ao uso de alguma tecnologia, seja por conta de algum diagnóstico que será mais apurado, em razão, no seu caso especificamente, dos sinais que serão captados Sim. e permitirão algum tipo de novidade, né, para aquilo que se tem ainda hoje. Então, são inúmeras as possibilidades quando a gente integra essas forças e faz com que a nossa ação acadêmica vá além do trivial, né? E você vem fazendo isso bem feito, e eu queria pedir que você se dirigisse àquela câmera ali para uma mensagem final. A gente está chegando aqui ao nosso tempo, já lhe agradecendo por sua disponibilidade, compartilhamento aqui de tantas experiências, vivências e ensinamentos também, para dizer, especialmente aos jovens estudantes que fazem parte da nossa academia, que universo maravilhoso é esse das descobertas, né, do poder da ciência, da tecnologia, das transformações que podem decorrer das aplicações que nós somos capazes de gerar. Tá certo. Primeiro, obrigado, Roberto, pelo convite. É sempre um prazer, sempre enriquecedor conversar com você. A Marandu realmente é algo que vai crescer. Se Deus quiser. Não tem como. Vamos juntos. É como diz, chegou. Vamos juntos, né? Chegou, não tem como sair. Né? Pros nossos amigos administradores públicos, empresários, né? A academia tem muito a oferecer. Muito, mas muito mesmo. Esse contato tem que existir mais. Tá? Eu convido todos a sentar conosco. Vamos tomar um café, bater um papo. E a gente vê o quanto que a gente pode contribuir para o desenvolvimento da nossa sociedade. Né? A gente precisa, essa parceria é para crescimento mútuo, tanto da empresa quanto da universidade, do Estado, então, como consequência, e do cidadão. Para você, jovem, que está na universidade, força, né? Persista, não desista, faça como aquele corredor de maratona que chegou aos 30 quilômetros e está pensando em cansar. Lembre-se, não falta 42 quilômetros, você já correu 30. Né? Então não faltam só 12, né? Dos 42. Desculpe. Dos 42, não falta só 12. Você correu 30. Isso é que vale a pena. Então, 1 a mais, 2 a mais, 3. Aí você chega nos 12. Então, persista, continue. Né? Não se deixe desestimular. Como às vezes eu tenho algum contato com algum aluno que está com algum problema em alguma disciplina. E isso o leva, às vezes, a ficar um pouco desestimulado. Mas não. Aqui significa simplesmente aqui que você precisa estudar mais. Para o jovem que está entrando na universidade ou que quer entrar, apaixone-se. Porque a ciência muda a vida, a ciência ela é razão de viver, não pode existir vida, tecnologia, sociedade, a modernidade em que a gente vive, sem a ciência não era possível. Se hoje vocês me ouvem, me veem, foi porque seu professor de matemática ensinou a contar,
E os engenheiros que criaram as câmeras, os microfones, aprenderam a contar. Então a ciência, todo o conhecimento é que faz isso. Conhecimento é poder. Essa frase não é minha, com certeza, vocês conhecem, né? Então, aproveitar a juventude é apoderar-se do conhecimento. Isso é que é aproveitar a juventude. Você passar, às vezes, o dia todo na universidade aprendendo, pode ter certeza que no futuro você vai colher. Certo? Eu sou um exemplo vivo, né? Meus filhos são um exemplo vivo, e eu espero que você se torne um exemplo vivo disso. Muito obrigado. Muito bem. Professor Evaldo é uma inspiração e suas palavras finais aqui nos enchem de esperança, né? Porque a gente acaba renovando as forças diante de exemplos como o seu. Muito obrigado. Muito obrigado. Professor Evaldo, Adoro, meu eu amigo. quero lhe entregar aqui em suas mãos essa lembrança. Ela reflete esse espírito que nós estamos construindo. Sou o Marandu Cast, você agora é cast da inovação. Muito obrigado. Da Obrigado. UEMA oficialmente. Muito Então, obrigado. É um a partir prazer de fazer agora, parte dessa equipe. você é o nosso elenco. Muito obrigado. Estou às ordens. Nós que agradecemos e agradeço a audiência de todos que nos acompanharam aqui. Até a próxima.